Capítulo 28. Depois da ressurreição. Contou-nos um amigo que, logo após a ressurreição do Cristo, houve grande movimentação popular em Jerusalém. Fato corria de boca em boca. Sacerdotes e patriarcas, negociantes e pastores, sapateiros e tecelões discutiam o acontecimento. Em algumas sinagogas, fizeram-se ouvir inflamados oradores, denunciando a invasão galileia. Imaginem, exclamavam deles da tribuna, diante das tábuas da lei. Imaginem que a mulher mais importante do grupo, a que se encarregou da chamada mensagem da ressurreição, é uma criatura que já foi possuída por 7 demônios. Em Magdala, todos a conhecem. Seu nome rasteja no chão. Como aceitar um acontecimento espiritual através de pessoa desse jaz? Os galileus são velhacos e impostores. Naturalmente cansados da pesca, que lhes rende parcos recursos, atiram-se em Jerusalém a uma aventura de imprevisíveis consequências. É indispensável reajustar impressões. Moisés, o maior de todos os profetas, o salvador de nosso povo, morreu no Monte Nebo, contemplando a terra da promissão sem poder penetrá-la. Por que motivo um filho de carpinteiro, que não foi um doutor da lei, alcançaria semelhante glorificação? Acaso não foi punido na cruz como vulgar malfeitor? Se os grandes profetas da raça, que se mantêm sepultados em túmulos honrosos, não se fazem ver nos céus, como esperar a divina demonstração de um homem comum, crucificado entre ladrões, na qualidade de embusteiro e mistificador? A argumentação era sempre ardente e apaixonada. Na sinagoga em que se congregavam os judeus da Bataneia, outro orador tomava a palavra e criticava acerbamente. Onde chegaremos com a ilusão do regresso dos mortos? Estamos seguramente informados de que o caso do carpinteiro nazareno não passa de um embuste de mau gosto. Soldados e populares viram os pescadores galileus subtraindo o corpo ao túmulo, depois da meia-noite. Em seguida, como é de presumir-se, mandaram uma certa mulher sem classificação começar a farsa no jardim. E cerrando os punhos, bradava: os criminosos, porém, pagarão. Serão perseguidos e exterminados. Sofrerão o suplício dos traidores no átrio do templo. Apenas lamentamos que José de Arimateia, ilustre homem do sinédrio, esteja envolvido no desprezível assunto. Infelizmente, o túmulo execrável situa-se em terreno que lhe pertence. Não fora isso, iniciaríamos hoje mesmo a lapidação de todos os culpados. Lutaremos contra a mentira, puniremos os que insultam nossas tradições veneráveis, honraremos a lei de Israel. E as opiniões chocavam-se, em toda parte, como fogos acesos. Os discípulos, para receberem as visitas espirituais do Mestre e anotar-lhe as sugestões, reuniam-se secretamente a portas fechadas. Por vezes, escutavam as chufas e zombarias que vinham de fora, de outras, percebiam o apedrejamento do telhado, circunstâncias que os obrigaram a continuadas modificações. Não fixavam o ponto de serviço. Ora se encontravam em casa de parentes de Filipe, ora se agrupavam na choupana de uma velha tia de Zebedeu, o pai de João e Tiago. Num meio tão vasto de intrigas e vaidades sem conta, era necessário esconder a alegria de que se sentiam possuídos, cultivando a verdade ao calor da esperança em épocas melhores. Simão Pedro e os demais voltaram a Galiléia para vender o campo e seguir o Mestre.
como diziam na intimidade. Estavam tocados de fervor santo. A ressurreição enchera-lhes a alma de energias sublimes e até então desconhecidas, que não fariam pelo Mestre ressuscitado. Iriam ao fim do mundo ensinar a boa nova. Venceriam trevas e espinhos, pertenceriam a ele para sempre. Reorganizaram, pois, as atividades materiais e regressaram a Jerusalém a fim de darem início à nova missão. Instalados na cidade, graças à generosa acolhida de alguns amigos que ofereceram a Simão Pedro o edifício destinado ao começo da obra, consolidou-se o movimento de evangelização. Os aprendizes, depois do Pentecostes, haviam criado novo ânimo. Suas reuniões íntimas prosseguiam regulares e as assembleias de caráter público efetuavam-se sem impedimento. As fileiras intermináveis de pobres e infelizes, procedentes dos vales de imundos, lhes batiam à porta, recebendo carinhosa atenção, e esse espírito de serviço aos filhos do desamparo conquistou-lhes, pouco a pouco, valiosos títulos de respeitabilidade, reduzindo-se, de algum modo, o número de escarnecedores, compelidos então a silenciar, pelo menos até quando as autoridades favorecessem novas perseguições. Todavia, continuava o problema da ressurreição. Teria voltado o Cristo? Não teria voltado? Prosseguiam os atritos da opinião pública quando algumas pessoas respeitáveis lembraram ao Sinédrio que fosse designada uma comissão de 3 homens versados na lei para solucionar a questão junto aos discípulos. Efetuariam o interrogatório e exigiriam provas cabais. Aprazada a ocasião, houve reboliço geral. Agravavam-se as divergências e surgiam os mais estranhos pareceres. Por isso, no momento determinado, grande massa popular reunia-se à frente da modesta casa, onde os apóstolos galileus atendiam os sofredores e ensinavam a nova doutrina. Os 3 notáveis varões, todos filiados ao farisaísmo intransigente, penetraram a residência humilde com extrema petulância. E Simão Pedro, humilde, simples e digno, veio recebê-los. Efetuado o preâmbulo das apresentações, começou o inquérito verbal, observado por 2 escribas do templo. Jacob, filho de Bérseba, o chefe do trio, começou a interrogar. É verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? É verdade, confirmou Pedro em voz firme. Quem testemunhou? Nós, que o vimos várias vezes depois da morte. Podem provar? Sim, com a nossa dignidade pessoal, na afirmação do que presenciamos. Isso não basta, falou rudemente Jacó, sob forte irritação. Exigimos que o ressuscitado nos apareça. Pedro sorriu e replicou: o inferior não pode determinar ao superior. Somos simples subordinados do Mestre a serviço de sua infinita bondade. Mas não podem provar o fenômeno da ressurreição? A fé, a confiança, a certeza são predicados intransferíveis da alma, aduziu o apóstolo com humildade. Somos trabalhadores terrestres e estamos longe de atingir o convívio dos anjos. Entreolharam-se os 3 fariseus com expressão de ira e Jacob exclamou trovejante: que recurso nos sugere então, miserável pescador? Como solucionar o problema que provocaram no espírito do povo? Simão Pedro, dando mostras de grande tolerância evangélica, manteve imperturbável serenidade e respondeu:
Apenas conheço um recurso. Morram os senhores como o mestre morreu e vão procurá-lo no outro mundo e ouvir-lhe as explicações. Não sei se possuem bastante dignidade espiritual para merecerem o encontro divino, mas, sem dúvida, é o único meio que posso sugerir. Calaram-se os notáveis do sinédrio sob enorme estupefação. No silêncio da sala, começaram a ecoar os gemidos dos tuberculosos e loucos mantidos lá dentro. Alguém chamava Pedro com angústia. O amoroso pescador fitou sem medo os interlocutores e pediu: Deem-me licença, tenho mais que fazer. Voltou a comissão sem resultado algum e a discussão continua há quase 20 séculos. Humberto de Campos.